Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre agronegócio, em especial a você, produtor rural. O que nós vamos falar hoje? Os 3 erros que levam o produtor rural a quebrar. Primeiro erro, falta de gestão. Segundo erro, falta de assessoria jurídica para assinatura de contratos. E 3, ignorar todo o processo regulatório do agronegócio da sua propriedade. O que nós queremos fazer hoje? Te levar a passar e superar esses erros para que você possa ter sucesso. Vamos me acompanhar? Olha só, primeiro erro que um produtor rural ele comete, ele costuma conduzir os seus negócios como a sua família conduzia isso há vários anos. Então lá atrás eu tinha uma pequena propriedade e aí eu fazia a gestão dessa forma. Eu tinha pouco maquinário, poucos empregados. Então toda a minha gestão era muito fácil, era uma gestão à vista. Eu estava gerenciando o negócio. A partir de certo momento, deixa de ser essa produção muito artesanal, muito próxima, e ela ganha uma escala. E aí nós sabemos que no agro, os zeros são acrescentados de forma muito rápida à direita e os valores são exponenciais. Maquinário muito caro, semente, arrendamento, tudo isso começa a permear o quê? O dia a dia da produção. E aí você que é produtor para de gerenciar e você começa a tocar a operação. E no final do dia, a hora que você quer descansar, você ainda tem que fazer a gestão. Onde você erra? Que você está deixando de gerir e está tocando a operação. E quando você toca a operação, você não tem como gerir o seu negócio. E aqui nós estamos falando de gestão básica. Primeira coisa, você tem que tirar as suas finanças pessoais das finanças da operação da sua fazenda. Não tem como você misturar as duas coisas. E por que não? Porque você não pode ter um orçamento de gastos pessoais ilimitado. Você precisa de colocar um limite, um valor, e não importa o valor num primeiro momento, mas ele tem que ser respeitado a todo momento, porque senão você não dá sustentação ao seu negócio. Toda hora que você tem um problema pessoal, você só corre ao caixa da propriedade, faz o saque daquele valor e você desfalca. Desfalcando, você precisa de ir no banco ou pegar mais empréstimo. E os juros vão comendo a lucratividade do seu negócio. Além disso, você precisa ter uma boa gestão de custo e compra. Você não pode ficar fazendo compra sempre na hora que você tem uma necessidade urgente. Você vai pagar mais caro, você vai pagar juros, ao invés de você se planejar nessa operação. E eu vou dar um exemplo. Você está começando a colheita. Todo ano você sabe que você precisa de fazer manutenção de máquinas, fazer provisionamento de funcionários, você às vezes precisa de comprar máquina, você precisa de toda aquela logística para você poder fazer a colheita. E aí o que você faz? Você deixa para a última hora. Esse é um erro grave de gestão, que você não se planejou. Uma outra questão, você precisa de frete para escoar a produção. Você já reservou esses caminhões antes? Você já fez toda essa programação? Não. Aí você deixa para a última hora. E o que vai acontecer? De novo, ou você vai ficar sem, seu produto vai ficar sem escoamento e você vai perder preço, ou você vai pagar bem mais caro. Então veja, produtor, o problema é a gestão. Você está muito preocupado com a operacionalização. Arar a terra, gradear a terra, aplicar defensivos, fazer a colheita, fazer toda essa logística lá na terra. Mas você está esquecendo que antes de chegar nesse momento, você precisa de gestão. E gestão está ligado a planejamento. Eu sei, nós estamos falando com pessoas aqui que são muito bem-sucedidas, mas às vezes não tem essa expertise, esse entendimento. É a hora de você contratar alguém que você conheça, que foi indicado, para que faça uma boa gestão. E aqui eu vou fazer uma indicação um pouco ácida. Não procure pessoas que trabalham para os seus fornecedores. Por quê? Porque você precisa de alguém que realmente esteja ligado a você. Se o seu fornecedor te indicou alguém
Ele está preocupado com o quê? Com o seu fornecedor e não com você. Então você precisa de ter um discernimento. É a mesma coisa de eu contratar um engenheiro para poder trabalhar na minha obra, mas ele está ligado diretamente à construtora que constrói a casa. É óbvio que ele vai defender os interesses da construtora. Então, quando você for contratar alguém que vai fazer a gestão de toda essa operação, ele tem que trabalhar para você e não para outra pessoa. E aqui eu também falo até mesmo na parte jurídica. Nós temos muitos escritórios de advocacia que trabalham para banco, trabalham para grandes fornecedoras da área do agro, e aí ela vai trabalhar para você também. Meu amigo, me desculpe, o interesse vai ser para o outro e não para você. Você precisa de achar um profissional que vai trabalhar para você, que vai defender os seus interesses. E aí sim você começa a ter uma boa gestão. Por que eu estou insistindo tanto em gestão? Porque esse é o critério essencial do seu sucesso. Pessoal, sem gestão você não vai chegar lá. Ou você pode chegar por sorte. Eu vou usar um exemplo que você passou recentemente. O preço da soja chegou a mais de R$ 200. O que os produtores sem gestão fizeram? Compraram máquinas, pagaram 4, 5, 6 vezes mais do que a máquina valia, porque era um momento de euforia. Compraram terras por valores também da mesma forma. E assim por diante foram cometendo uma sucessão de erros. O que aconteceu com o preço da soja? A soja passou, voltou a ser 100, cento e poucos reais. Aqueles que fizeram compra das máquinas não conseguem pagar as máquinas. Aqueles que fizeram compra de insumos muito além do preço não estão dando conta de pagar, e da mesma forma as terras. Sabe o que muitos produtores com gestão e planejamento fizeram? Nada. Leonardo, mas não fazia nada. Exatamente. Eles tiveram o maior plano de ousadia de gestão que você pode imaginar. Eles aguardaram o preço cair e compraram aquelas terras de quem não dava conta de pagar, as máquinas de quem não dava conta de pagar e os insumos de quem não conseguia vender. Então veja, produtor, gestão é o segredo para você ter o sucesso. E aqui fechando o bloco de gestão, pensa comigo, você já é um produtor experiente. Eu nunca vi você fazer um plantio e no dia seguinte você já fazer a colheita. Você tem que esperar um tempo até aquela safra ela ter todo o processo que ela passa. Germinação, crescimento, você aplicar toda a parte de defensivos, você cuidar das ervas daninhas, até o momento que ela começa a dessecar e você poder fazer a colheita. E até a colheita você não vai colher com umidade. Você tem um critério para poder fazer. Então para de achar que vai existir um milagre. Para de achar que vai ter um coelho na cartola que alguém vai tirar e vai salvar a pátria. Ninguém vai vir para te salvar. Esse pensamento não existe. Existe gestão e planejamento. Eu sei, você está acostumado com a dureza e ouve essas palavras e fica às vezes constrangido. Mas o meu compromisso com você é a verdade. Eu não vou ficar romantizando a realidade que você tem que passar. Porque a vida do campo é dura e o produtor rural tem que estar preparado com gestão para sair lá em cima. Qual é o outro erro que o produtor rural comete? Segundo, ele assina os contratos sem assessoria jurídica. Ah, mas você está defendendo o seu peixe. Por óbvio, é por isso que vai levar você a quebrar. Vocês acham que quantos produtores rurais me procuram aqui para tentar renegociar com o banco, renegociar com o credor, fazer recuperação judicial? Por quê? Porque assinam contratos, não leem, não têm estrutura, não calculam nada. Nós tivemos essa semana um produtor rural que nos procurou, que ele assinou uma confissão de dívida pelo dobro do valor que efetivamente ele devia. E por que ele assinou isso? Falta de assessoria jurídica. Fica com dó. Assessoria jurídica, meu caro, é igual semente. Sem semente não tem produção. E você tem que ter uma assessoria jurídica. Por quê? Tudo que você for comprar, vender, negociar,
tem que passar na mão do seu advogado. E aí, a grande questão é você arrumar um advogado de confiança, que não trabalha para nenhuma outra grande empresa, porque senão ele vai trabalhar contra você, como eu disse no bloco anterior. Então você precisa de começar a olhar todos os seus contratos de arrendamento, eles estão adequados? Eles sustentam o ganho que você vai ter naquela área? Eu vou dar um exemplo. É a primeira safra naquela área, você vai precisar de pelo menos mais 3 para você tirar o seu dinheiro. E o seu arrendamento é de quanto tempo? Esse arrendamento está devidamente legalizado? Como é que estão as questões ambientais? Como é que está a preferência de compra dessa área? Como é que está a manutenção dessa área? Você vai comprar máquina? Você leu o contrato da compra da máquina? Como é que está a parte de manutenção? Quais são as suas responsabilidades? O que você deve fazer? De onde essa máquina vai vir? Quem é o operador que vai operar essa máquina? Então existem várias questões em contratos que você não está prestando atenção. E a venda? Você vai travar o preço da venda agora? Quem que está te assessorando nisso? Ora, você tem uma série de riscos jurídicos, e eu nem estou entrando no risco trabalhista aqui. Você tem uma série de riscos, e você precisa de saber o que está acontecendo. Mas, Leonardo, eu já tenho tantos problemas, eu ainda vou ficar gerenciando isso? Vai! Você, no mínimo, tem que saber o que está acontecendo. Ou você vai se comportar igual aquela criança que não acende a luz, fica andando no escuro até tropeçar e bater a cabeça. É isso que você prefere? Usando uma analogia? Não. Você tem que acender a luz, saber onde estão os obstáculos e contornar os obstáculos. E usar pessoas de alta competência para te defender. Mas o que você está fazendo? Você está contratando essas pessoas? Você está com dó de contratar um bom profissional que tem um preço que você vai investir? Meu caro produtor, quando você vai comprar uma semente, você vai escolher uma boa semente e ela não é barata. Você vai escolher um bom adubo e ela não é barata. Você vai escolher uma boa colheitadeira e ela não é barata. E por que um profissional bom seria barato? Acho que você precisa de mudar a sua mentalidade. E esse é o segundo erro que você, produtor, pode estar cometendo. Eu estou contratando um profissional que não é competente o suficiente para te defender e te levar a ter o sucesso. E agora nós vamos, qual que é o terceiro erro que o produtor rural comete? Ele começa a fazer a produção ou na área dele, ou na área de terceiros, sem saber a regularidade dessa área. Eu não sei o que aconteceu nessa área. Aí você faz todo o preparo da área, você organiza a sua produção, faz a logística, tem boa gestão e você é surpreendido com uma questão ambiental. Por quê? Porque você não olhou antes. Lembra do planejamento que eu falei? Pois é, mas agora é a questão da regularização. Quem vai olhar isso para você? O profissional que está te ajudando na gestão e a assessoria jurídica que você contratou, que tem qualidade para te assessorar. E aí você vai produzir numa área que você vai assegurar que você vai pegar a sua produção. Quer ver uma pergunta? Quanto tempo tem que você não tira a matrícula atualizada dos seus imóveis? Quanto tempo tem que você não verifica se tem alguma pendência ambiental no seu nome? Você deixa tudo para o último momento e na hora que vai acontecer, na hora que você vai fazer um financiamento no banco, aí o banco pede essa documentação. Você já deveria estar com isso pronto. E aqui eu estou falando de reservas legais, eu estou falando de todas as inscrições que a propriedade rural precisa de ter e regularizações. Divisas confrontantes. E aqui nós vamos entrar num outro ramo complicado. Você está produzindo em área que é de inventário, é de herdeiros, pessoas que ainda não assinam pela área, você não desembaraçou isso ainda, ou não exigiu que desembaraçasse, e aí você fica correndo atrás de saber para quem que você paga. Ora, isso é o dia a dia do produtor, eu sei, mas você precisa de resolver isso. Uma hora, um herdeiro que não estava lá constando no inventário vai pedir o bloqueio da produção. Falar, olha, eu tenho que receber minha parte. Afinal de contas, a terra é minha. Eu não participei desse arrendamento. E como é que você vai resolver isso? Então veja, meu caro produtor, a questão regulatória toda de como a sua operação está funcionando é fundamental. Senão você pode perder essa sua área. E mais, se você tem arrendamentos,
você tem CPRs, inclusive cruzadas, você tem todo esse arsenal jurídico e você não sabe como que isso está, é um outro problema. E vou fechar. Você tem um controle exatamente de tudo que está acontecendo com o seu patrimônio? Na hora que você vai fazer sua declaração de imposto de renda, você tirou a matrícula de cada bem, tem a nota de cada bem, de tudo aquilo que você tem e é proprietário? Não. Você pode estar correndo um sério risco, principalmente se você for sofrer uso capião no futuro. Tá vendo? Tudo está interligado. E aqui eu quero fechar minha fala. Não é para você ficar desanimado, é justamente para te alertar a ser um produtor de sucesso. Você quer continuar sendo esse produtor de sucesso? Nos acompanhe nas redes sociais, siga o nosso canal, mande as suas perguntas e as suas dúvidas e nós vamos responder. Uma boa semana.